Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Fiat Strada, o automóvel mais vendido no ano de 2021 no mercado brasileiro. Foram mais de 109 mil unidades vendidas e é uma picape compacta, superando todos os outros automóveis. E agora nesse vídeo você vai descobrir por que esse produto faz tanto sucesso. Essa história de sucesso não pode ser medida apenas no último ano vigente aí no mercado brasileiro. Ela começa muito antes, lá em 1998, quando a Fiat Strada chegou ao mercado, então derivada de um automóvel. De lá para cá, a Fiat Strada foi protagonista de muitas soluções e inovações tecnológicas. São tantas que eu vou até resumir um pouquinho. Vamos lá. A Fiat Strada teve versões cabine simples, cabine estendida e cabine dupla. Dentro dessas soluções, ela foi protagonista, por exemplo, de uma terceira porta reversa, única picape a oferecer isso. Ainda como cabine estendida, também ganhou a solução de teto solar numa picape compacta, muito legal. E muito mais coisas foram implementadas, como por exemplo, o eixo traseiro em formato ômega, perdura até hoje. A picape também teve aí o sistema Locker de bloqueio do eixo para melhorar a capacidade no fora de estrada. E aqui são alguns detalhes resumidos de tudo que essa picape foi vanguardista no mercado. No final de 2019, já em modelo 2020, a picape Fiat Strada chegou aí à atual geração, essa que nós temos no mercado, derivada aí da plataforma MP1 do Fiat Argo e MPS do Fiat Cronos. Ela ganhou uma plataforma própria, a MPP. Essa nova plataforma permitiu novas soluções, como por exemplo, a possibilidade de 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais. A picape também ganhou soluções tecnológicas como, por exemplo, o e-Locker, o sistema que evoluiu do Locker, porém com controle eletrônico aí do diferencial para melhorar a tração. Outra novidade interessante, uma nova central multimídia, onde a Fiat Strada foi a primeira picape no mercado brasileiro a permitir integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E isso de uma forma bastante democratizada. Ou seja, a Fiat Strada trouxe uma série de soluções não vistas antes na categoria. Outra evolução importante foram os faróis LED Technology, ou seja, faróis com iluminação em LED. Então aqui você tem a assinatura da lanterna, luz de rodagem diurna, que é um elemento importante de segurança, farol alto e farol baixo, tudo em LED. Faróis que produzem até 1.700 lumens de iluminação. Isso garante muito mais segurança e conforto ao rodar à noite. Outra evolução da Fiat Strada que só ela oferece na categoria de picapes compactas. O atual sucesso de vendas da Fiat Strada se deve à estratégia cuidadosa que a marca Fiat adotou no lançamento dessa atual geração. Ela entendeu que a Fiat Strada tinha que atender de forma bastante satisfatória 2 tipos de público. O público de trabalho, que na época ela definiu como work, e o público de lazer, que ela definiu como play. Então você tinha 2 segmentos, work and play. Assim, a Fiat Strada começa numa versão de entrada, que é a Endurance, que inclusive usa o motor 1,4 litro Fire, bastante conhecido no mercado brasileiro e amplamente usado pela Fiat em toda a sua história, inclusive em veículo comercial da marca, que é o Fiat Fiorino. Subindo um degrauzinho, aí você tinha a versão Freedom, que também atendia um pouco o público de trabalho, mas era mais focada no público de lazer. E aí uma versão um pouco mais equipada, aí sim, a versão Vulcano, que trazia todas as soluções tecnológicas aí da nova Strada. Mais recentemente, outra importante novidade, essa que vocês estão vendo aqui, que agora é a versão topo de linha, a versão Range, que tem esse visual mais country, mais de fazenda, que a gente já tinha visto, por exemplo, aí na irmã maior Fiat Toro. E aqui tem uma importante novidade, um câmbio continuamente variável aí dentro dessa categoria de câmbio automático. Antes da gente falar da novidade do câmbio CVT, a gente precisa destacar a importância tecnológica dos motores Firefly. Aqui na Strada a gente tem um motor 4 cilindros, 1,3 litro Firefly. Só que ele faz parte de uma família de motores, como por exemplo o 1.0 3 cilindros Firefly também, que a gente conhece aí, por exemplo, do Fiat Argo.
Pessoal, a beleza do motor é que tanto 1.0 quanto 1.3 tem exatamente a mesma engenharia. O que muda é um cilindro, por isso que um é 1.0 e o outro é 1.3, que é a cilindrada maior por conta do cilindro adicional. Mas todo o outro resto é igual e isso ajuda muito no processo de manutenção, no processo de produção, no processo de substituição de peças e até mesmo no treinamento de pessoal. Assim nós temos um motor extremamente moderno e eficiente. Esse 1.3 aqui, pessoal, ele tem potência máxima de 107 cavalos e torque máximo de 13,7 kgfm. E junto com esse eficiente motor, pessoal, aí sim temos a grande novidade: a inclusão do câmbio CVT, ou continuamente variável. Quando a Fiat ofereceu esse câmbio na estrada, ela foi a primeira marca na história do Brasil a oferecer um câmbio de tecnologia automática numa picape compacta derivada de automóvel. E esse câmbio aqui, ele é bastante eficiente porque ele tem modos de condução. Então você pode usar ele normalmente, você tem um modo Sport, onde ele vai usar as marchas com o giro mais elevado para dar uma condição mais esportiva, e até mesmo um modo que a Fiat chama de manual, que nesse caso, usando os pedal shifts atrás do volante, você vai ter 7 marchas simuladas. E assim, você vai ter um controle maior do carro. Por exemplo, quando você está descendo uma serra para usar uma redução de marcha, ou quando você está subindo uma rampa muito íngreme. Ou seja, você tem o controle com essas marchas simuladas, porém, sem perder a função continuamente variável, que permite maior economia de combustível e também maior performance. Como o câmbio continuamente variável, ele não possui uma marcha física, ele permite que você tenha acelerações mais lineares e sempre encontre o melhor regime de rotação para a situação de uso do veículo. Então, por exemplo, quando você está na estrada, numa descida, ele vai usar a menor rotação possível. Quando você está numa subida, ele rapidamente vai elevar o giro para ganhar rendimento, para manter o bom desempenho do veículo. E ele vai fazendo essas variações de forma infinita e contínua, sempre pensando na performance e também na economia de combustível. Aqui na parte traseira da versão Ranch, a gente observa alguns recursos, como por exemplo, 4 sensores de estacionamento instalados no para-choque e também uma câmera de ré, que vai discretamente posicionada aqui ao lado da alça de abertura da tampa traseira. Outro detalhe, o para-choque tem resistência estrutural, portanto, ele serve como degrau para você ter acesso, por exemplo, à área da caçamba. A tampa da caçamba tem um recurso especial, onde existe uma mola aqui na parte interna que deixa a tampa com uma abertura muito mais suave, então ela não cai de uma vez e nem fica tão pesada. E ela também tem uma boa resistência estrutural para que você consiga deslocar a carga sem muita dificuldade. A gente também está vendo o protetor de caçamba, item importante para não danificar a carroceria do carro quando você coloca objetos mais pesados ou pontiagudos. Mesmo na versão cabine dupla, a caçamba tem uma boa capacidade de carga. Você pode transportar até 600 quilos de carga. E a capacidade volumétrica, considerando aqui a área onde você tem a capota marítima, são de 844 litros. Outro detalhe importante, você também tem uma capacidade de reboque nesse carro de até 400 quilos, considerando que o reboque não tenha freio. Para uma melhor acomodação das cargas, a gente encontra aqui na caçamba 4 ganchos de fixação na parte inferior e mais 4 ganchos na parte superior nas laterais. Assim, o usuário tem opções para poder fazer a amarração da carga e transportar tudo com muita segurança. Ainda que muitas pessoas pensem que esta peça aqui atrás é meramente estética, ela não é. Ela pode ser utilizada também para você fazer a amarração de carga na caçamba, tanto aqui na lateral quanto também aqui na parte superior. E olha só, mesmo que você use cargas um pouco mais altas que possam eventualmente correr na caçamba, existem essas 2 barras de proteção aqui, de forma que se a carga se mover, ela não vai quebrar o vidro traseiro. Solução que foi inventada na Fiat Strada e perdura até hoje no mercado como exclusividade é o eixo traseiro em formato ômega. O que é isso? Em vez do eixo ser reto na parte central, ele é mais alto. A principal vantagem disso é quando você usa o carro, por exemplo, em estradas de terra. Existem aqueles caminhos que normalmente, onde as rodas passam, é uma área mais baixa. E a parte do meio da pista acaba ficando um pouco mais alta, seja por acúmulo de terra ou até acúmulo de vegetação. E aí, nesses casos, quando você tem um eixo reto, ele pode acabar raspando ou batendo nessas partes.
Esse eixo traseiro em ômega resolve em parte esse problema. Então olha só, o carro tem uma altura mínima em relação ao solo de 19,6 centímetros, porém a altura livre do solo entre os eixos é de 22,4 centímetros. Isso acaba ajudando muito na mobilidade, principalmente nessas condições que eu citei. Visando a maior capacidade de carga e, sobretudo, a longevidade do sistema de suspensão, ou seja, maior durabilidade, a solução na parte traseira aqui da Fiat Strada é diferente de outros veículos. Por quê? Em vez de molas helicoidais convencionais, ela usa molas parabólicas longitudinais. Como é que é isso? Pois bem, é um elemento metálico que acompanha o sentido do veículo e que ele permite essa elasticidade. Esse sistema ele é muito mais resistente e praticamente não apresenta manutenção ao longo da vida do carro. Para que a picape consiga superar com mais tranquilidade obstáculos como lombadas, valetas ou até mesmo condições leves no fora de estrada, ela tem bons números. Aqui na frente, por exemplo, ela tem um ângulo de entrada de 23,4 graus e lá atrás ele ainda é maior, são 28,7 graus. E olha só, nessas condições de fora de estrada, para que você tenha mais aderência ao piso, ela usa um pneu diferente, é um pneu do tipo todo terreno. Então ele mescla características do uso na estrada, no asfalto, como também no uso, por exemplo, na terra ou até mesmo no barro. Dessa forma você tem mais aderência em todas as situações. Essa versão Range também recebeu equipamentos estruturais, como por exemplo, os parabarros dianteiros e traseiros. Essas peças são importantes principalmente quando você está no fora de estrada. Elas evitam a projeção de material diretamente na carroceria do carro. A gente também encontra esse estribo lateral, que é estrutural. Então ele tem também a função de proteção, novamente no fora de estrada, para uma vegetação mais alta e outros obstáculos, e ele também serve como ponto de apoio para os pés para facilitar a entrada e saída de pessoas. Por fim, a gente pode destacar as barras do teto, que além de estéticas, elas são funcionais, permitindo o transporte de carga. Outro recurso interessante que nós temos aqui é o E-Locker, também conhecido como TC+, ou até mesmo Traction Control Plus. Funciona assim. Imagine que você está usando a picape numa situação de baixa aderência, estrada de terra. E aí, eventualmente, você caiu ali num buraco onde uma das rodas começa a patinar e você tem dificuldade ali em atravessar o obstáculo. Apertando o botão TC+, no painel, ele vai entender essa situação. E aí ele vai fazer uma aplicação do freio naquela roda que está patinando, para transferir o torque para a outra roda. E aí, isso vai te garantir maior mobilidade. O sistema funciona até uma velocidade de 65 km por hora e pode tirar o usuário de muita situação difícil. Mesmo a Fiat Strada sendo um veículo derivado de uma plataforma compacta, ela ainda consegue transportar 3 pessoas aqui no banco traseiro. Para vocês terem uma ideia, ela tem praticamente 2,74 no entre-eixos. E ajustando o banco de forma confortável para eu dirigir, eu ainda tenho espaço aqui entre o meu joelho e o encosto do banco. A gente também tem aqui uma boa movimentação de pés. Na porta a gente observa espaço para guardar, por exemplo, uma carteira, um smartphone e ainda temos posição para colocar uma lata ou garrafa. Então a gente consegue ver recursos interessantes, ainda que a gente considere que a Fiat Strada é um carro utilitário. Outro ponto que não pode ser esquecido é a facilidade aqui para entrar e sair do veículo. Afinal de contas, a porta traseira da Strada abre em até 80 graus e isso facilita bastante o acesso, principalmente para pessoas mais idosas. Aqui por dentro a gente tem que destacar algumas coisas. Chave aqui do tipo canivete para partida. Ajustes que a gente tem. Volante com ajuste de altura, banco com ajuste de altura e cinto de segurança também com ajuste de altura. A gente ainda pode destacar abertura e fechamento com um simples toque em todos os vidros do veículo, além dos espelhos com ajustes elétricos. A gente também tem aqui ar-condicionado e também temos um prático e moderno computador de bordo. Aliás, o mais moderno e completo da categoria. A gente consegue ver várias coisas aqui, inclusive informações técnicas do veículo, como pressão de pneus, temperatura, horas do motor utilizado, temperatura externa, entre outras funções, como por exemplo o computador de bordo bem detalhado. Ou seja, a gente consegue ver aqui na Fiat Strada um veículo preparado aí para atender todas as necessidades do seu cliente. O interior aqui da Strada também tem detalhes interessantes, começando pela organização. São vários porta-objetos. Destaque
para o que está à frente do passageiro dianteiro. Você consegue guardar um smartphone ou até mesmo objetos maiores. Falando de tecnologia e conectividade, à frente da alavanca do câmbio, você tem um compartimento para colocar o celular, que é um carregador de celular por indução. Você também tem ali do lado um porta-latas e mais um outro pequeno porta-objetos na frente, ou seja, dá para organizar tudo muito bem aqui no veículo. E olha pessoal, esse carro vem com uma central multimídia bastante prática. Para começar, ela é touchscreen, ela está integrada aí aos botões do volante e ela tem também integração Android Auto e Apple CarPlay sem cabo. Você não precisa de cabo para fazer a integração, mas se você quiser utilizar o cabo, também existe uma porta USB aqui na frente para esse tipo de integração, inclusive com uma entrada P2. Para saber mais detalhes dessa central multimídia, dá uma olhadinha no vídeo que a gente fez de avaliação da Strada Freedom, que a gente mostrou todos os detalhes da picape e de como utilizar essa central. Na hora de dirigir, olha só, você conta aqui com câmera de ré, detalhe, com linha de guia dinâmica. E você tem até uma linha tracejada no centro, que ajuda, por exemplo, quando você vai fazer um engate aí de uma carretinha. E o sensor de estacionamento traseiro auxilia a câmera quando você se aproxima aí de obstáculos, identificando aí a aproximação. E outro detalhe interessante, direção com assistência elétrica que é bastante leve. A Fiat Strada tem uma suspensão alta e robusta, o que permite a você enfrentar aqueles obstáculos da aventura urbana sem ter muitos problemas. Como, por exemplo, imagine você atravessar aí tachões, que normalmente podem ser problemas para alguns carros. Aqui na Fiat Strada, a gente consegue fazer isso com bastante tranquilidade, dada a robustez do conjunto de suspensão. Outro obstáculo urbano que também é comum, lombada. Imagine você se deparar com uma lombada não sinalizada. E aí o que pode acontecer? Vamos fazer o teste aqui a 30 por hora numa lombada, olha só. Picape passa com bastante tranquilidade. Hora da gente pegar a estrada aqui justamente para ver como é que ficou a combinação aí do motor com esse câmbio continuamente variável. E a primeira impressão é que o conjunto conversa bem. Então, com pouca aceleração, você vê uma boa resposta do conjunto. Isso sem forçar tanto o giro. Essa é a vantagem do câmbio continuamente variável. E quando você tira o pé do acelerador, ele vai buscar sempre uma rotação bem baixa. Isso ajuda na economia de combustível e também no silêncio a bordo. Aqui a gente consegue ver bem a vantagem do câmbio CVT. Olha só, eu vou fazer uma aceleração relativamente suave. Você vai perceber que a velocidade aumenta sem necessariamente o giro aumentar. Por quê? Porque o câmbio CVT consegue sempre estabelecer uma relação mais favorável. E isso aqui é o principal motivo de um sistema como esse economizar combustível. Mesmo com o câmbio na posição drive, você consegue usar os pedal shifts para fazer a simulação de marcha. Então a qualquer momento você pode usar aqui a marcha seletora e olha, ele vai indicar em qual marcha simulada você está usando ali na parte superior do painel. Então se você precisa aplicar uma redução, por exemplo, para freio motor ou até mesmo para subir um pouco o giro, ele vai conseguir fazer isso em qualquer posição. Mas se você quiser manter a marcha simulada sempre, basta jogar o câmbio aqui para o lado esquerdo, aí você pode usar as aletas atrás do volante ou até mesmo toques diretamente na alavanca de câmbio que você vai conseguir interagir com as marchas. Para voltar na posição drive, só colocar o câmbio para o lado direito que ele volta ao processo continuamente variável. Mas se você quiser mais esportividade, sem necessariamente ficar trocando as marchas simuladas, basta apertar o botão Sport aqui na parte superior do painel. Ele automaticamente já vai trabalhar com um giro mais elevado e isso vai conferir um dirigir um pouco mais esportivo a picape. Mesmo a gente tendo aqui um câmbio continuamente variável, ele faz sempre uma simulação de marcha em acelerações mais fortes. Vou dar um exemplo. Vou reduzir aqui um pouquinho a velocidade e agora eu vou pisar tudo, olha só. Para que ele faz essa simulação? Justamente para não dar aquela sensação de aceleração infinita. Assim você tem muito mais prazer ao dirigir. Antes da gente concluir o vídeo, mais duas informações bem importantes a respeito da Fiat Strada. A gente percebe que esse conjunto com o câmbio continuamente variável fez bem aí a picape. Tanto é assim que na estrada com gasolina ela consegue fazer 13,9 km por litro, segundo em metro. E a aceleração de 0 a 100 acontece em 12 segundos. Nada mal para uma picape com motor 1.3. Como a gente viu aqui nesse vídeo, a versão Ranch da Fiat Strada acrescenta aí uma opção mais equipada,
mais bonita e mais eficiente, aí a picape mais vendida do mercado brasileiro. Aliás, o automóvel mais vendido no mercado brasileiro em 2021. Pessoal, se faltou alguma informação aqui sobre a Fiat Strada, a gente aconselha que você dê uma olhada no nosso canal em 3 avaliações que a gente tem lá. Da Strada Freedom, da Strada Vulcano e até mesmo de uma versão muito especial da Strada, uma única unidade feita no Brasil, a Strada Mopar, com acessórios originais. Certamente nesses 3 vídeos, mais esse daqui, você vai ter todas as informações que você precisa sobre a Fiat Strada. E se você gostou aqui da Fiat Strada na versão Range, nosso conselho é procurar uma concessionária Fiat pertinho de você. Uma das maiores redes de concessionária do mercado brasileiro. Certamente você vai ter uma picape muito legal aí na sua garagem. Gostou do vídeo, pessoal? Deixa aí o seu like. Não se inscreveu? Faça isso. Vídeos detalhados assim, só no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.